personal trainer é bom pra motivar, monta um treino aí pra mim de graça. R$ 500 por mês é muito caro. Eu pagar pra montar treino? Lá na academia montam de graça. Eu vou seguir essa blogueira aqui que sabe tudo sobre treino. As dicas desse fisiculturista aqui valem mais do que qualquer personal. Nossa, ele é tão inteligente, vai fazer educação física mesmo? Se você é personal trainer ou estudante de educação física, eu tenho certeza que foi por amor. Ninguém passa o que a gente passa todos os dias se não ama muito o que faz. Mas esse vídeo aqui não é de lamentação e nem é de vitimismo. Ele é para te parabenizar, é para enaltecer todo o seu valor. Você que acorda todo dia de manhã, atende o seu aluno com bom humor, monta o melhor treino possível, estuda, se capacita e se dedica e entrega um trabalho incrível para a sociedade. O exercício físico reduz 57% de chance de uma doença cardiovascular, reduz em mais de 25% o risco de mortalidade por todas as causas, previne mais de 100 mil mortes anualmente, é o caminho para estética, autoestima e qualidade de vida, e é a ferramenta que torna um atleta campeão. E se você está aqui hoje para o nosso evento, significa que você quer ser diferente. Aprendizagens novas, coisas que eu não aprendi na universidade. E você se negou a ser aquele personal mediano que cobra barato. Eu aumentei de 150% a 200% o meu valor. Você quer realmente entregar um trabalho de alto resultado. Eu sou um profissional hoje que falo com ele que eu garanto o resultado. Deixar o seu aluno feliz e satisfeito. Eu já utilizo a metodologia da Sítios e percebo que os alunos têm muito mais confiança no meu trabalho. E prosperar na profissão. Eu consegui sair de 2 alunos de personal para 12 alunos, eu aumentei 10 alunos no presencial. Então, meu amigo personal trainer e estudante de educação física, seja bem-vindo à família Sítios. Sítios. Seja muito bem-vindo ao 2º Congresso Brasileiro de Educação Física. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da Sítios, empresa especializada em capacitar você, que é estudante ou profissional de educação física e quer levar a tua prescrição de treinamento para o próximo nível. E é com muito prazer que a gente abre oficialmente aqui esse evento, onde a gente vai ter uma oportunidade única de muito aprendizado. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo agora está preparado para muito conteúdo legal. E eu não vou nem perder tempo aqui ficando explicando a história da Sítios e a quantidade de alunos que nós já capacitamos. Eu vou já direto para o nosso conteúdo, porque ao longo dessa aula aqui você já vai aprender muito sobre a gente e vai entender como que é o nosso tipo de didática, como que a gente ensina você, que é personal trainer, que é estudante de educação física, a aplicar conceitos da ciência 100% na prática. E para que a gente organiza um evento como esse, o 2º Congresso Brasileiro de Educação Física, totalmente gratuito? A gente tem uma única intenção, que é transformar você em um personal trainer referência. Renato, eu vou sair dando palestra no Brasil inteiro depois desse evento? Não é isso ser referência, eu vou te explicar exatamente o que é ser uma referência. Isso mesmo que você seja um estudante ainda, mesmo que você esteja formado, mas começando agora na profissão, ou que você ainda nem tenha alunos de personal trainer. Eu vou te explicar o que é realmente ser um personal trainer referência, que ele domina 4 aspectos básicos da nossa profissão, que é otimização máxima de resultados dos teus alunos. Então é na hora de prescrever um treinamento, você ter certeza que tudo aquilo que você está prescrevendo vai ser para dar o máximo de resultado possível para o teu aluno. Segurança máxima na prescrição é ter certeza que o seu treinamento é 100% seguro, é você se sentir seguro na hora de prescrever, você dominar tanto a ciência do treinamento que você se sente seguro na nossa profissão. Ter reconhecimento do seu trabalho. E isso não é a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, isso não é a quantidade de palestras que você dá no Brasil, isso não é a quantidade de pessoas que te conhecem. Isso, reconhecimento do trabalho, é quando um aluno te manda uma mensagem assim, poxa, consegui emagrecer porque você prescreveu um treino para mim. Olha só esse antes e depois aqui, e vai lá e te marca nos stories mostrando que o seu trabalho faz a diferença. Isso é reconhecimento, isso daí é o que faz da nossa profissão tão glamourosa assim, é você conseguir dar esse impacto para a sociedade. E fora isso, claro, a prosperidade financeira. A gente está aqui para mostrar, e vocês já sabem disso, que a educação física é uma das áreas que mais crescem atualmente e que está dando muita prosperidade para muita gente, e é através do conhecimento, é através da tua habilidade de trabalhar, a tua capacidade de gerar resultado que você vai atingir alta prosperidade. Não estou aqui para te prometer ganhar X reais por mês, eu estou aqui te prometer em te transformar numa máquina de gerar resultado, e os resultados que você der para os seus alunos vão dar os seus resultados financeiros também. É isso que eu te
prometo. E diante dessa definição do que é ser um personal referência, eu queria que você desse uma nota para você agora. Tranquilo, estamos em um ambiente controlado, só entre profissionais aqui. Eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 para o seu nível de referência hoje. Então, avaliando esses 4 aspectos que eu acabei de citar e definir aqui para você, quanto que você daria de nota para você como nível de referência? Né? Você daria uma nota 8, 9, 6, 5, ou enfim, você define, você pode pensar e definir a nota que você vai dar para você neste exato momento. Então, vamos só dar um exemplo aqui. Se você é um cara que já otimiza o máximo de resultado, você não tem mais nada para aprender de otimização de resultado, já pode dar nota 10 nesse quesito. E se você tem segurança máxima, nota 10 nesse quesito. Mas se você acha que ainda pode aprender alguma coisa para se sentir mais seguro na hora de prescrever treinos, vamos supor que você tem uma nota 7 e você vai fazer uma média e vai dar uma nota final de quanto que você é referência hoje. E não é a primeira vez que eu faço essa pergunta para profissionais e estudantes de educação física. E a resposta média que eu recebo para essa pergunta geralmente é 5 ou 6, a nota média dos profissionais e estudantes que a gente conhece por aí. Não só aqui nos nossos eventos online, mas também nos nossos eventos presenciais. E a pergunta que eu faço para você que deu essa nota, se você deu essa nota, não tem problema nenhum, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a verdade hoje é que o nosso curso de educação física, né, acadêmico, ele não prepara a gente 100% para o mercado de trabalho. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente hoje, na CITES, trabalha justamente para suprir essa demanda de vocês. Né? Então, assim, não se sinta mal por isso, porque a maioria das pessoas estão nessa daqui também. Estão com uma nota 5 e 6. Só que a grande questão que eu quero trazer para vocês é: você gostaria de ter um profissional nota 5 e 6? Então, quando você for contratar um profissional, um nutricionista, fisioterapeuta, um médico, você gostaria que ele fosse nota 5 ou 6? Você gostaria de fazer parceria com um nutricionista nota 5 e 6? Ou com um fisioterapeuta nota 5 e 6? Você gostaria que os seus familiares contratassem um profissional nota 5 e 6? Então, quando seu pai, sua mãe precisar de um médico, você gostaria que ele fosse nota 5 e 6? Então, o que fica a reflexão aqui é: nós precisamos melhorar. E se você está a fim de melhorar, se você está a fim de evoluir, se você está a fim de chegar nessa nota 10 de referência, que é o que a gente está falando aqui hoje, você está no lugar certo. Porque a gente tem agora um evento inteiro focado 100% de transformar uma referência. E aqui está o nosso cronograma desse evento. Nós vamos ter 3 aulas aqui ao longo da semana e a nossa 4ª aula no domingo, às 8 horas da manhã, onde vamos ter junto uma promoção da CITES Play. Já vou falar o que é CITES Play para quem não sabe, mas basicamente a gente vai ter essas 3 aulas. Essa aula que vocês estão assistindo agora, depois quarta-feira às 8 horas da manhã, mais uma aula. Na sexta-feira às 8 horas da manhã, mais uma aula. E vai ter um concurso que eu já vou falar para vocês também. Semana que vem vamos ter, né, a emissão de certificado a partir de segunda-feira. Depois uma live lá no Instagram sobre treinamento de glúteos. Uma live lá no Instagram também sobre mitos do treinamento. E na quinta-feira uma live sobre métodos de treinamento, tá? A gente tem essas 2 semanas de aula aqui e no dia 8 de outubro, o último dia para você assistir essas aulas, né? No final dessa aula aqui a gente vai explicar melhor esse cronograma, então só tô passando rapidinho aqui para vocês, mas o Vitor, meu sócio aqui da CITES, também vai explicar para vocês detalhadamente mais para frente. O que eu quero chamar vocês é para participar do nosso concurso, né? A gente acabou de postar lá no nosso Instagram essa publicação aqui do concurso, onde você tem que responder a pergunta: o que você mais gostou no Congresso Brasileiro de Educação Física até agora? Então acaba de assistir essa aula e vai lá e comenta. O melhor comentário vai ganhar 3 meses de acesso gratuito para CITES Play. Renato, o que é CITES Play? Vou passar rapidamente aqui para não ficar aquele pessoal falando: nossa, mas o Renato só fala de CITES Play, a plataforma paga da CITES. Não, eu vou passar rapidinho, mas para vocês entenderem, né? Na CITES Play você tem acesso a mais de 45 certificações completas para profissionais e estudantes de educação física. Além disso, nós acabamos de lançar o nosso aplicativo, onde você vai ter acesso a ferramentas de avaliação física, prescrição de treinamento, análise de gasto energético e, além disso, 100% das suas dúvidas respondidas, tá? Então a gente dá um suporte completo para você. Lá dentro você vai ter acesso aí uma série de certificações, mais uma série de planilhas, e tudo isso você consegue encontrar lá dentro da CITES Play, basta ser um assinante da nossa plataforma. A gente vai falar da plataforma ao longo do nosso evento aqui, mas só para já fazer uma chamada, porque eu sei que tem gente que já sabe da CITES Play, já conhece e quer saber como que faz para se inscrever, né? Nossas matrículas com 50% de desconto vão começar no dia 1º de outubro. Então fica aqui no longo do evento, a gente vai falar mais sobre CITES Play para te preparar. Mas eu já te aviso de antemão que a gente vai fazer uma mega promoção para os primeiros inscritos. Então vocês vão ter a chance de ganhar um manual de seleção de exercícios, a primeira cópia dele física, ou seja, você vai ter a oportunidade de ter o manual impresso aí nas suas mãos. Fora isso, uma camisa da CITES também. A camisa da CITES eu tenho certeza que vale muito. Por quê?
porque a gente não vende essa camisa. Você só consegue ganhar se você for um dos primeiros a se inscrever lá no dia 1º de outubro, às 8 horas da manhã. Mas enfim, não vamos falar mais desse display, vamos falar aqui do nosso evento, que vai ter uma apostila também. A gente vai falar para vocês na aula 3 como que vocês vão ter acesso à apostila desse evento aqui. Mas sem mais delongas, antes que o pessoal comece a reclamar, nossa, mas só sabe vender CitiusPlay e tal. Não, nós estamos aqui para passar conhecimento para vocês e é isso que nós vamos falar a partir de agora, explicando os erros graves da prescrição de treinamento. E presta bastante atenção a partir de agora, que a gente vai fazer um conteúdo denso, vai ser um conteúdo aqui que a gente vai tentar, num curto espaço de tempo, de passar uma série de conceitos que você vai sair daqui já transformado. Vai transformar para sempre a tua vida depois dessa aula? Vai parcialmente. É óbvio que você vai ter que aplicar tudo isso para que você realmente veja resultados. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro erro que eu já destaco de antemão aqui para vocês? Uma avaliação física incompleta. A gente cansa de ver, né, o que a gente vê, né, no salão de academia, aquela avaliação básica, né, que os profissionais estão fazendo com os alunos, que é aquela anamnese básica, aquele questionário, a gente vai lá e avalia peso e altura, percentual de gordura e perímetros. Esse é a avaliação básica. Então isso aqui é o que mais tem. Se o cara não está fazendo nem isso aqui, aí já acabou. Aí não tem nem por que esse cara está na profissão, porque isso aqui é o básico do básico. Só que aí tem lá aquele profissional que ele consegue fazer uma avaliação postural também. E aí eu já considero uma avaliação média. O cara que consegue incluir o conceito da avaliação postural na avaliação física dele, ele já está um pouco acima da média. Só que a minha proposta para vocês aqui é muito além disso. É na avaliação física completa, onde você tem, além disso tudo aí, além de anamnese básica, peso e altura, percentual de gordura, perímetros, você incluir a avaliação postural, incluir a avaliação biomecânica, avaliação de força, resistência, cardiovascular e avaliação de perfil do teu aluno. Porque imagina o seguinte, você vai lá e entrega o laudo do seu aluno, o laudo de avaliação do seu aluno assim, ó. Ah, você está com 80 quilos, 15% de gordura e 35% de músculo. E aqui estão os seus perímetros e tudo mais. Agora imagina se o laudo do seu aluno fosse assim, né? Você conseguir dar para ele a distribuição de gordura corporal, a área de trabalho localizada, quanto que ele está de força para membros superiores e quanto que ele evoluiu de membros inferiores, quanto que ele evoluiu na resistência muscular dele, quanto que ele evoluiu na capacidade cardiorrespiratória. E, fora isso, análise biomecânica, análise postural, análise de perfil. Qual que é a grande chave aqui, pessoal? Presta atenção nisso aqui. Você pode estar fazendo esses testes aqui, você não precisa da minha avaliação. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa planilha de avaliação, mas você não precisa da minha planilha de avaliação. Você consegue fazer um teste de força com o seu aluno amanhã, se você quiser. Você vai lá, vai fazer um teste de força, e eu recomendo você fazer um teste de força de 10 RM, por exemplo, no supino reto, e você vai lá marcar no seu celular, marca no seu celular quanto que o seu aluno conseguiu fazer de carga para 10 repetições máximas. E aí depois, daqui a 2 meses, quando você reavaliar esse aluno, você vai lá, coloca a mesma carga e manda ele fazer o máximo de repetições possível. Esse aluno vai conseguir fazer 12, 13, 14 repetições. Isso significa que ele já evoluiu, se ele conseguiu fazer 14, 40% da força muscular dele. Então, entenda que o segredo aqui não é um método mais especializado, o segredo aqui é você parar e entender o quanto que você está deixando de mostrar resultado para o teu aluno. Porque se você eu te falo isso aqui agora com tranquilidade, que eu conheço a nossa profissão, eu tenho contato com mais de 5.000 profissionais aqui diariamente, que estão aqui na plataforma CitiusPlay, que estão aqui nos cursos da Citius, e a grande questão é, o pessoal não está fazendo avaliação de força, sendo que depois de 3 meses de trabalho com o teu aluno e você reavaliar, às vezes ele não vai emagrecer porque ele viajou na dieta, não fez uma dieta com nutricionista, enfim. Mas se você conseguir fazer ele evoluir a força, você mostra que a validade do seu trabalho está em dia. Então, fica ligado nisso, cara. Já começa isso daqui. E é óbvio, né? Eu faço avaliação com a nossa planilha completa aqui, eu faço ela toda direitinha. Eu mostro lá para os alunos lá nos cursos da CitiusPlay, como que a gente faz. Inclusive, a gente dá essa planilha de avaliação aqui, para quem for se inscrever na CitiusPlay, vocês vão ganhar essa planilha de avaliação aqui. Inclusive, a gente vai falar tudo sobre essa planilha na aula 3 de sexta-feira, né? Então, você que, Renato, eu não vou me inscrever na CitiusPlay porque eu não quero me inscrever na CitiusPlay. Tá tudo bem. Acompanha a aula de sexta-feira que a gente vai falar de diversas ferramentas aqui que você pode utilizar. E você não precisa fazer parte da CitiusPlay para ter essas ferramentas. Então, fica ligado na aula de sexta-feira também. Você que vai entrar na CitiusPlay, você já vai ganhar essa planilha aqui quando você entrar lá, beleza? Mas fica atento a esses fatores que você pode estar avaliando no teu aluno. Fica tranquilo, que a gente não vai ser superficial assim na avaliação, não. Só estou mostrando a primeira questão, que é a avaliação incompleta é um grande erro. Na nossa aula 2, eu vou falar sobre como que a gente vai consertar esse erro da avaliação. Aí a gente vai a fundo nessa questão da avaliação física. Mas vamos falar do segundo erro, que é a questão de não dominar os fundamentos básicos da biomecânica. E sabe por que a gente não domina os fundamentos básicos da biomecânica? Não se culpe por isso. Porque quando eu cheguei lá para ter minha aula de biomecânica na faculdade, eu aprendi o quê?
basicamente uma física de ensino médio. E eu sei que existem excelentes professores de biomecânica por aí, mas não foi uma biomecânica que eu consegui aplicar para minha prática profissional. Então eu fui lá e fui fazer o quê? Fui fazer um curso de biomecânica. E aí quando eu fui fazer o curso de biomecânica, o que eu comecei a aprender? Alavanca interpotente, alavanca de não sei o quê. E assim, esse conhecimento é um conhecimento básico da biomecânica. É legal estudar, é importante estudar, só que você não vai ter aplicação prática nisso aí. Então depois de muito tempo que eu estudei, eu cheguei até a morar nos Estados Unidos uma época, trabalhei no laboratório de pesquisa lá, que analisava biomecânica e tudo mais. E aí, depois de alguns anos na profissão, eu lancei o meu curso de biomecânica completo, que é a execução perfeita de membros inferiores e superiores. E lá que eu comecei a explicar como que é biomecânica aplicada na prática. E nada contra a biomecânica convencional, onde você explica alavancas, explica o contexto histórico, explica ali, né, o braço, o vetor e tudo mais. Isso daí é um conhecimento teórico que vale a pena. Só que como que eu gosto de explicar biomecânica? Eu vou dar um exemplo rápido para vocês aqui, para vocês entenderem, e como que isso já vai dar vários insights para a prescrição de treinamento de vocês. Se eu quero desenvolver o máximo os meus membros inferiores, já naturalmente as pessoas já lembram do agachamento. Pô, o exercício completo, um exercício que vai hipertrofiar muito bem ali seus glúteos, seu quadríceps. Só que olha só que interessante esse estudo aqui de 2019, que fez 10 semanas de treino de agachamento nos indivíduos e depois foi analisar a hipertrofia de cada um dos músculos do quadríceps. O vasto lateral hipertrofiou legal, o vasto intermédio hipertrofiou legal, o vasto medial hipertrofiou legal. Só que o reto femoral não hipertrofiou. Isso se deve a algo chamado paradoxo de Lombard, que faz com que o reto femoral ele não consiga ficar alongado o suficiente, nem encurtado o suficiente, ou seja, ele entra ali em insuficiência ativa durante o movimento do agachamento e não consegue hipertrofiar adequadamente. Só que aí, nesse outro estudo de 2021, eles fizeram um estudo bem semelhante com o do agachamento, só que fazendo só cadeira extensora. Então, só na cadeira extensora eles foram avaliar a hipertrofia dos músculos do quadríceps e perceberam que o reto femoral aí sim hipertrofiou significativamente. Então, só desses dois primeiros estudos que eu já mostrei para vocês, a gente já tem uma noção básica que é: quero desenvolver quadríceps, eu preciso de cadeira extensora para o reto femoral estar bem hipertrofiado e também o agachamento é um excelente exercício. Beleza. E depois a gente dando sequência aqui, a gente fala, pô, o agachamento ele hipertrofia bem os isquiotibiais também? Aqui está uma análise de hipertrofia do agachamento completo. E perceba que os isquiotibiais eles são muito pouco hipertrofiados no agachamento, tá? É um fenômeno bem parecido com o que acontece com o reto femoral. Então, a partir daí você já pensa, pô, então vou incluir um stiff, que é um excelente exercício também para isquiotibiais. Só que o que acontece com o stiff? Vamos entender um pouquinho da anatomia aqui dos isquiotibiais. A gente tem ali nos nossos isquiotibiais a cabeça longa do bíceps femoral, ela tem a cabeça longa e a cabeça curta. E perceba ali comigo que a cabeça curta, ela não está ali, ela não tem origem acima do quadril, ou seja, ela não vai atuar na extensão de quadril. Vamos entender profundamente esse fenômeno aqui. Quando a gente tem nos isquiotibiais, os posteriores de coxa, a gente tem três músculos principais. A gente tem o bíceps femoral, a gente tem o semitendíneo e a gente tem o semimembranáceo, ok? Esses três músculos, eles têm origem na tuberosidade isquiática e eles têm inserção na tíbia, tá? Então, quando você vê ali os isquiotibiais, eles vão ter atuação tanto na flexão de joelho, que seria uma cadeira flexora, quanto na extensão de quadril, que seria um stiff. Só que avaliando especificamente ali o bíceps femoral, a gente percebe que a cabeça curta ela só realiza flexão de joelho, porque a origem dela ela não está acima do quadril como os outros músculos dos isquiotibiais. Portanto, é fundamental incluir uma cadeira flexora para você ter hipertrofia máxima dos isquiotibiais. E eu estou falando aqui de cadeira flexora especificamente porque já teve estudo também que mostrou que a cadeira flexora ela hipertrofiou mais do que a mesa flexora, né, quando você compara diversos indivíduos que treinaram uma perna na cadeira flexora e a outra perna na mesa flexora. E por que isso acontece especificamente na cadeira flexora? Por que a cadeira flexora, neste estudo aqui, mostrou ser mais efetiva do que a mesa flexora? E nada contra a mesa flexora, continua sendo um exercício viável, mas nesse caso ela vai ser vai ter mais resultado, porque quando você faz a cadeira flexora, o seu tronco está flexionado. Isso faz com que os isquiotibiais eles fiquem mais alongados. Quando você tem mais alongamento dos isquiotibiais, você tem mais ativação e mais resultado. Então perceba bem nesse exemplo aqui, quando você está com o seu quadril flexionado, os isquiotibiais vão ficar alongados, isso vai gerar a famosa tensão passiva no movimento e vai gerar maior tensão e ativação. A tensão passiva é o seguinte: qualquer músculo biarticular do nosso corpo, se ele está alongado em uma das articulações, enquanto a outra realiza a força, ele vai aumentar a sua ação muscular.
Sabe um caso que acontece isso também? Quando você vai fazer um tríceps francês, por exemplo. Com o seu ombro flexionado, a cabeça longa do tríceps, ela gera uma tensão passiva. Quando você faz isso daqui, a cabeça longa do tríceps, ela alonga. E com isso, ela tem maior tensão e ativação. Então a gente sabe que o tríceps francês ele vai gerar mais resultado para a cabeça longa do tríceps, tá? Mas voltando então aqui à nossa escolha de exercícios, tá? E assim, talvez esteja um pouco rápido para vocês, mas eu estou mostrando alguns exemplos aqui de como que é uma montagem de treino de membros inferiores, para você conseguir otimizar cada etapa, que isso é biomecânica na prática, não é eu ficar aqui explicando e perguntando para você, gastrocnêmio que tipo de alavanca? Você está entendendo como que é a nossa forma de ensinar vocês? E vamos lá, vamos falar de agachamento ainda, e o glúteo? Pô, o glúteo é hipertrofia legal aqui, né, no agachamento. Se a gente for fazer um agachamento completo, o glúteo máximo vai ter uma hipertrofia significativa quando comparado com outros músculos também. Só que né, o glúteo máximo ele é 2/3 do volume dos glúteos. A gente tem também 1/3 que é o glúteo médio. Então, se você quiser uma hipertrofia maximizada do glúteo, você vai ter que trabalhar glúteo médio. E um dos melhores exercícios para trabalhar glúteo médio, sem dúvida nenhuma, é a abdução de quadril. Então, incluir ali uma cadeira abdutora, por exemplo, ou uma abdução no cabo, no crossover, vai fazer parte ali de um bom programa de treino para membros inferiores, né? Então, isso aqui são só exemplos práticos na hora de montar um treinamento de membros inferiores, de raciocínios que você vai obtendo quando você domina a ciência da biomecânica. E eu já vou ir além aqui agora, já vou dar um outro exemplo de conceito básico na prática. Se eu te perguntasse aqui agora, como saber se o exercício é melhor do que o outro para hipertrofiar a musculatura? O que você responderia? Que tipo de análise que a gente faria? A gente faria uma análise de ativação muscular? Né? Quantas vezes você já viu no Instagram? Pode me falar aqui nos comentários quantas vezes você já viu no Instagram alguém fazendo uma análise comparativa de exercício através da ativação muscular. Tá errado fazer isso? Não tá, mas tem um grande problema que eu vou te mostrar aqui. Se você comparar nesse estudo aqui a ativação do peitoral e do tríceps, você vai perceber que no supino reto, o tríceps ele ativa mais do que o peitoral. Olha que loucura. Se você for analisar a ativação muscular no exercício de supino, você vai perceber que o tríceps ativa mais do que o peitoral. Se for assim, então significa que o exercício de supino ele é muito melhor para tríceps do que para peitoral? Não é bem assim. Agora, esse outro estudo aqui que analisou a hipertrofia do peitoral e do tríceps depois de, deixa eu até confirmar isso, 24 semanas, né, fazendo só supino reto, então nesses indivíduos aqui só estavam fazendo supino reto para esse estudo, mostrou que o peitoral hipertrofiou 43,12%, enquanto o tríceps hipertrofiou 17,25%. Então entendam que a ativação não necessariamente vai corresponder à hipertrofia. Ela vai ser um dos fatores, tá? São 5 fatores principais, que é amplitude, tensão, sobrecarga, ativação e conexão. Nós vamos falar sobre esses 5 fatores detalhadamente na nossa aula 2 aqui no nosso evento. Outro erro muito comum que a gente vê na prescrição de treinos é não fazer protocolos de prevenção de lesão. A gente sempre fala aqui na Sítios que entender as lesões é sempre importante. Não é à toa que quando o aluno chega lá na Sítios Play, a gente já coloca lá uma série de cursos para ele dominar as lesões e como trabalhar com os alunos que têm esse tipo de lesão, como lesão no ombro, condromalácia patelar. Só que tão importante quanto entender essas lesões e trabalhar com essas lesões, com um aluno que tem essas lesões, é você prevenir que elas aconteçam. E olha só que interessante, esse estudo mostrou que 36% das lesões ocorridas na musculação são nos ombros. E eu não vejo o pessoal fazendo protocolo de prevenção de lesão para ombros. Olha só esse outro estudo aqui, ó, na lateral, mostrando que eles pegaram todos os exercícios possíveis que você possa imaginar para a articulação do ombro, ou seja, que envolvam a articulação do ombro. Supino, desenvolvimento, elevação lateral, remada alta, rotação externa, rotação interna. Tudo isso eles foram analisando e foram correspondendo com pessoas que têm lesão no ombro ou dores no ombro e pessoas que não têm nenhuma lesão e têm um ombro saudável. E começou a ver assim, pessoas que têm o ombro saudável, que tipo de exercício que eles estão fazendo? E a única correspondência que eles conseguiram fazer nesse estudo é que pessoas que têm o ombro saudável fazem rotação externa frequentemente. Eles não conseguiram ver nenhuma associação com elevação lateral, com... na verdade, na elevação lateral, quando você passa de 90 graus, eles viram uma associação negativa, ou seja, tem mais incidência de lesão em quem faz elevação lateral e remada alta com os cotovelos acima da linha dos ombros. Mas enfim, o ponto é que esse mesmo grupo de pesquisadores depois fez uma revisão para ensinar as pessoas como prevenir as lesões na articulação do ombro. E aqui tá algumas das dicas que a gente pode passar e mostrar como que você pode deixar o ombro do seu aluno blindado para uma lesão no futuro. Primeiro, evitar esses movimentos em que o seu
o ombro do seu aluno fica na posição que a gente chama de high five, que é essa posição que o indivíduo está ficando aqui, onde o cotovelo ele vai para trás da linha do ombro, e isso é comum aonde? Quais movimentos? Desenvolvimento na nuca, puxada na nuca, ou voador com muita amplitude. Então, evitar esses movimentos faz parte de um protocolo de prevenção. Outra coisa, fazer um alongamento dos rotadores internos e um alongamento da porção posterior do ombro. Isso também ajuda muito na prevenção de lesões. Então, se você quiser uma dica aqui, um protocolo que eu gosto muito de utilizar na prevenção e até às vezes no tratamento de dores nos ombros dos meus alunos. Tudo bem, tratamento, a gente sempre vai envolver multidisciplinarmente um fisioterapeuta, mas aqui que está alguns dos exercícios que eu gosto de prescrever para os alunos para garantir eles uma saúde na articulação dos ombros, tá? Então você tem ali rotação externa, interna, circundação de ombros na bola, estabilização de ombros na bola, tem também deslizamento de braços na parede, tudo isso para fortalecer toda a região do ombro, estabilizar e dar boa mobilidade e funcionalidade para essa região, tá? Se quiser dar um print, dá o print neste exato momento. E lembrando que se o seu aluno tem uma protusão de ombros, evitar fazer alto volume de rotação interna, porque isso vai acabar deixar mais propenso esse tipo, né, de desvio postural. Não entender e respeitar as individualidades biológicas, e não tem melhor exemplo para dar do que quando a gente fala de treinamento para mulheres. Quando eu te pergunto o seguinte, né, quem tem mais resultado de hipertrofia muscular, homens ou mulheres? É quase unânime as pessoas dizerem que são os homens. Mas isso vai depender muito. Vai depender do quê? Do protocolo que é utilizado e vai depender da maneira que você está avaliando isso. Por quê? Se você pegar esse estudo aqui de 2001, por exemplo, você vai perceber que esse protocolo de treinamento aqui com 15 repetições máximas em drop set, 6 meses de treinamento 3 vezes por semana, as mulheres conseguiram ganhar o mesmo nível praticamente de massa muscular do que os homens. Tá? E se você avaliar ainda aqui em termos de volume muscular, elas ganharam até mais. Então aqui a gente está falando de peso de músculo ganho, de massa magra, e aqui a gente está avaliando volume. E as mulheres conseguiram evoluir mais do que os homens nesse caso aqui. E vou dar um passo além. Se você for avaliar relativamente a quantidade de massa muscular que eles tinham antes de começar o estudo, as mulheres ganharam até mais do que os homens. Então por que está acontecendo aqui, que nesse estudo aí, teve um resultado diferente? Porque esse estudo aqui, né, querendo ou não, teve um protocolo de treinamento mais propício para o crescimento muscular no corpo feminino, né? Eu vou explicar para vocês ao longo aqui do nosso evento, mas, por exemplo, o uso desse drop set aqui é fundamental para gerar esse resultado. Ah, Renato, mas você pegou um estudo aí qualquer e agora está mostrando esse resultado, né? Isso daí não é comum. A maioria dos estudos mostram os homens ganhando mais massa muscular. E aí, eu te mostro esse outro estudo aqui também, que mostrou que mulheres ganharam mais massa muscular do que os homens para um protocolo de treinamento, né? E aí, assim, Renato, mas aí é mais um estudo. Só que tem outro estudo aqui que eu também posso mostrar para vocês que comprova que realmente existem protocolos de treinamento que são mais propícios para as mulheres ganharem massa muscular. Basta saber manipular as variáveis corretamente. E aqui não é o segredo, eu vou te vender o método secreto do treinamento feminino. É você dominar os conceitos básicos. E por que então as pessoas acham que as mulheres têm menos resultados do que os homens? Primeira coisa que a gente já pode destacar, treinamento inadequado, né? O próprio personal trainer não está se capacitando. E não se culpe por isso, amigo personal ou estudante de educação física. Na faculdade eles não vão te ensinar isso. Né? Eu até te pergunto, alguém já te ensinou, já te deu alguma aula que seja sobre treinamento de mulheres, te ensinando ali, né, todo o ciclo menstrual, te ensinando ali o uso de concepcionais do treinamento? Já teve alguma aula disso na faculdade? Não teve. E assim, tudo bem, eu não sou nem aqueles caras que gostam de ir contra o sistema, nossa, a faculdade está totalmente errada. Eu só acho que assim, a nossa profissão evoluiu muito ao longo dos anos e o nosso currículo acadêmico de educação física está evoluindo também, só que numa proporção mais lenta. Vai chegar uma hora que vai se perceber que a maioria dos profissionais estão se formando para se tornar personal trainer. E aí, as matérias que a gente está fazendo lá vão começar a passar por modificações. Então, assim, eu não estou querendo aqui dizer que o sistema está errado, vamos corrigir o sistema. Só estou dizendo aqui que não tem problema se você não aprendeu isso, tá? Porque isso realmente, antigamente, não tinha utilidade. Há 50 anos atrás, quando o currículo acadêmico da educação física foi feito, não tinha utilidade. Agora, é quase que fundamental você saber isso se você quiser treinar uma mulher adequadamente. Outra coisa que acontece muito com o público feminino é a mentalidade errada. Na próxima aula a gente vai falar muito sobre isso. E fora isso, as especificidades que tem o corpo da mulher, desde ciclo menstrual, anticoncepcionais e tudo mais. Inclusive vai ter uma live sobre isso na semana que vem. Eu quero muito que você participe se você quiser aprender tudo sobre isso. A gente vai falar um pouco lá na live sobre treinamento de glúteos também. Não saber organizar o treinamento. Agora,
para pensar comigo aqui. A gente tem dois tipos de personal trainer. A gente tem o personal trainer desorganizado e a gente tem o personal trainer de alto resultado. Qual que é a grande diferença desses dois profissionais? O personal trainer desorganizado, ele chega lá para atender o aluno dele, ele decide na hora o que o aluno vai fazer, ele não tem plano, não tem estrutura, ele vai no aparelho que tiver vazio, tá? Agora, o personal trainer de alto resultado, ele vai fazer um planejamento do aluno de acordo com a necessidade e ele vai adaptar o treino para conseguir atingir os objetivos dele. Então entenda, quando eu falo de personal de alto resultado, não é que você tem que ter um plano, um treino específico e fazer ele detalhadamente passo a passo com o teu aluno. Não é necessariamente isso, tá? Você vai perceber que se você tiver organização, é óbvio que você chegar lá na academia, se você chegar na Smart Fit às 6 horas da tarde, você vai ter que adaptar uma coisa ou outra, mas a estratégia é a mesma. Você só adapta alguns exercícios. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Na prática, o que significa ser desorganizado e ser um profissional de alto resultado? Um prescreve na variação semi-aleatória. Ele sabe que hoje é treinamento com foco em glúteos, ele prescreve agachamento, elevação de quadril, cadeira abdutora. Só que o outro personal de alto resultado, ele faz o quê? Ele pega os 60 minutos que o aluno dele vai treinar e ele faz um programa completinho para trabalhar diversas valências físicas que são importantes para ele e fora isso, para que daqui a 3 meses, quando a gente reavaliar ele de maneira completa, como eu falei para vocês no início dessa aula, a gente consiga mostrar o máximo de valor que a gente teve no nosso trabalho. E como é que seria isso, por exemplo? 3 minutos de aquecimento para esse aluno, depois 5 minutos de mobilidade nas regiões que ele necessitam, 2 minutos de série de aquecimento específico, depois a gente entra ali em algumas séries focadas em exercício multiarticular para controle de técnica, carga e força, depois a gente entra ali 25 minutos de séries focadas para estresse metabólico, para musculaturas e de objetivo de desenvolvimento, e por fim a gente termina ali com massagem, alongamento a nível intensidade leve e tudo mais, só para você ter um relaxamento final. Renato, mas você é formado em massoterapia? Não, eu tô falando fazer algo, só um período de relaxamento com o teu aluno ali, ok? Que isso, inclusive, já teve estudo que mostrou que é a técnica mais efetiva para reduzir a dor muscular tardia, né? Massagem pós-treino é a técnica mais efetiva do que crioterapia, mais efetiva do que alguns casos aí de até aquelas câmeras hiperbáricas, do que alongamento, enfim. Mas entende que isso daqui é uma forma de você organizar e obter o máximo de valor possível nesses 60 minutos. Você pode chegar lá nos 60 minutos e ter resultado com isso aqui. Você não vai ter o máximo de resultado nunca fazendo isso aqui, mas você pode ter resultado. Mas eu sempre falo o seguinte, a nossa primeira batalha como personal trainer é brigar contra o quê? Eu não sei se você sabe, mas é contra o sedentarismo. Enquanto a gente está discutindo as técnicas aqui, né, para você otimizar ao máximo, a gente tem que lembrar que tem 70% da população brasileira, por exemplo, que é sedentária ainda, que não pratica nem o mínimo de exercício físico. E é contra isso que a gente tem que brigar antes de mais nada. Então a gente vai brigar sempre contra o sedentarismo, essa é a nossa primeira causa. Só que tem a segunda guerra que todo personal trainer tem que brigar, e essa que eu acho que é que dói mais o peito quando a gente vê sendo feita de maneira errada no dia a dia da academia, que é o quê? É a prescrição de baixa qualidade. É quando você vê aquele aluno que venceu o sedentarismo, às vezes aquele que ele foi resistente, ele já tentou ir na academia e voltou várias vezes, ele já tentou ficar lá um mês e não conseguiu, e aí chega uma hora que ele vai e decide, ele agora eu vou na academia e eu vou até o final, eu vou ter resultado. E aí chega um personal trainer mediano na mão desse cara, e vai lá e prescreve um treino em meia boca, prescreve um treino para ele e fica no celular enquanto ele executa, não faz nada de periodização, não faz nada de estratégia, simplesmente vai lá, joga uns exercícios na planilha, copia e cola do último aluno e bota ele para fazer. E aí, isso daí é uma questão ética que eu acho que assim, deveria ser proibido, um cara desse deveria ser proibido de ser personal trainer, porque se o teu aluno ele conseguiu vencer a etapa mais difícil, que é sair do sedentarismo, e ele te entregou todas as expectativas dele na sua mão como profissional, é tua obrigação gerar 100% de resultado. E se você não é capaz de gerar 100% de resultado para ele hoje, tá tudo bem. Se capacita cada dia mais, porque uma hora você vai conseguir fazer esse treino que vai gerar 100% de resultado para ele. E aí essa é a tua função como profissional. É o que eu sempre falo, ninguém quer chegar numa mesa de cirurgião, né, e falar assim, ah não, eu resolvi aqui 50% do teu ligamento, eu reconectei 50% do teu ligamento aqui que foi rompido. Você não quer 50% do ligamento, você quer 100% do ligamento, né? Então, quando acontece isso, aí é o que eu penso no treinamento. Tem gente que fala assim, ah, mas o cara vai ter resultado. Mas
100% de resultado é o foco do personal trainer. Isso, inclusive, quem tiver aqui na CityPlay, a gente faz essas menções dos cursos da CityPlay, não é porque eu tô querendo empurrar para você CityPlay, não. É porque tem muitos dos nossos alunos aqui da CityPlay que participam dos nossos congressos e a gente gosta de mostrar para eles onde é que tá o conteúdo que eles vão aprender mais sobre isso. Então, quando eu mostro aqui a capa de um curso da CityPlay, é simplesmente para os nossos alunos, tá bom? Não se sinta ofendido se você não é aluno ainda, até porque você vai ser muito bem-vindo aqui se você virar aluno nosso, mas é só para dizer aqui para os alunos da Sítios, né, onde que eles vão encontrar mais informações sobre isso. E no caso aqui sobre definição de cada etapa de treinamento, organização de sessão de treino, lá no curso Personal Trainer Insuperável. Outro erro básico é não ter ferramentas de trabalho adequada. A gente sempre fala o seguinte, o caminho do personal trainer até o resultado do aluno, ele pode ser bem complicado. Né? Você pode, às vezes, testar várias coisas, você pode tentar ir para um caminho. É a mesma coisa que eu falo assim, né? Da onde você, não importa de onde você estiver, e eu te der o endereço da nossa sede aqui da Sítios, e você falar assim, beleza, eu vou chegar aí. Se você chegar sem GPS, você vai ter muito mais trabalho, talvez você demore muito mais tempo, talvez você demore dias até chegar aqui. Agora, se você tiver um GPS, eu tenho certeza que você vai no caminho mais rápido. Então, a ideia das ferramentas para o personal trainer é justamente você ter um GPS. É você conseguir saber o caminho mais rápido até o resultado do aluno. Então, lembra daquilo que eu acabei de falar, que você é obrigado a dar o máximo de resultado para o teu aluno e pensa como que você pode fazer isso. E é isso que a gente tenta facilitar ao máximo aqui para vocês na Sítios. A gente dá uma série de ferramentas que são o GPS do personal trainer. Renato, que tipo de ferramentas são essas? Vou dar alguns exemplos aqui. Só para vocês terem ideias, todas essas ferramentas que vocês estão vendo aí na tela, a gente dá para os nossos alunos aqui da CityPlay. Eles recebem automaticamente. Eles entraram lá na Sítios, eles já vão ganhar essas ferramentas. Então aqui a gente tem, por exemplo, protocolos de pré-avaliação para você garantir um padrão de avaliação física. Anamnese do seu aluno completo, para você perguntar tudo o que você precisa para o seu aluno antes da avaliação física. Guia de medições, a planilha de avaliação profissional, como fazer uma avaliação física online, o formulário de check-in semanal, que eu já vou explicar para vocês para que serve, feedback de treino, planilha de análise de gasto energético e também de cálculo de intervenção de emagrecimento. Quanto tempo o teu aluno vai demorar para atingir o percentual desejado? Essa ferramenta faz isso. Enfim, uma série de ferramentas aqui. Eu não vou ficar falando uma por uma aqui, mas eu te falo o seguinte, duas coisas principais aqui. A primeira, todas essas ferramentas aqui você recebe quando você vira aluno da CityPlay. Ah, Renato, mas você só quer saber de vender a CityPlay. Não, calma. Se você não vai ser aluno da CityPlay, assiste a aula de sexta-feira então, tá bom? Na sexta-feira a gente vai a fundo nessas ferramentas aqui, vou te mostrar eu usando elas e olha só que loucura. Você assistindo a aula, você vai perceber que a gente tem aqui o check-in semanal. Esse check-in semanal é uma ferramenta feita no Google Forms, que você pode fazer aí também se você quiser. Então você vai poder até modelar as minhas ferramentas aqui e fazer para você aí se você quiser, tá? Mas lembrando, os alunos da Sítios eles já ganham todas essas ferramentas aqui, né, quando se matriculam lá na plataforma. Só que agora eu vou te mostrar como que a ferramenta faz a diferença. Qual que é o principal problema de um aluno que não tem resultado? Muita gente acha que é a periodização e tal. Isso é fundamental para a otimização do resultado. Só que a maioria dos alunos não está tendo resultado por causa da falta de aderência ao protocolo de treino. E quando a gente fala de falta de aderência ao protocolo de treino, quem que é o culpado? É o aluno ou é o personal trainer? Eu tenho certeza que você já teve aluno que não seguiu o protocolo que você prescreveu. E de quem que é a culpa? É do aluno ou é do personal? Ou é sua como personal trainer? Eu sempre falo o seguinte, né? Eu sempre tento atribuir essa culpa para mim. Se o meu aluno não segue o que eu estou prescrevendo, a culpa é minha. E eu tenho que arranjar estratégias para conseguir fazer ele seguir o treinamento. E pensando nisso foi quando eu desenvolvi o formulário de check-in semanal de treinamento. Esse formulário de check-in semanal de treinamento eu mando para o meu aluno toda semana para ele preencher lá e dizer como que foi os treinamentos. Então, eu estou falando de alunos que eu nem acompanho presencialmente. São alunos que eu faço consultoria à distância e eles preenchem lá. Ah, essa semana eu fui em tantos treinamentos. Essa semana eu tive uma dedicação de não sei quantos %. Ah, a dificuldade que eu tive essa semana foi essa, essa e essa. E só pelo fato dele ter que toda semana fazer esse check-in e me explicar tudo o que aconteceu na semana dele de treinamento, já faz ele pensar duas vezes se ele vai faltar ou não. Então, tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar na nossa prática que vão mudar a maneira que vocês vão abordar o treinamento. E não precisa de nenhuma ferramenta paga para você fazer isso. O Google Forms é uma ferramenta gratuita, tá? Igual eu falei, a gente entrega isso aqui para os alunos da Sítios, mas vocês conseguem isso de forma 100% gratuita também, se vocês quiserem fazer. Agora,
Outra coisa que é um erro muito grave do personal trainer hoje é não ingressar no mercado digital. Cara, não tem mais o que a gente poder dar de exemplo de como que é importante você estar inserido no meio digital hoje, mesmo que seja para prescrever treinos ou até mesmo para você simplesmente conseguir mais alunos de personal. A gente já tem ali empresas focando 75% do investimento no mercado digital, né? A gente tem aqui as tendências do meio fitness e a número 1 é treinamento online. Então, o que eu sempre falo para vocês se você não está inserido no digital, você está com muita chance de ser esquecido. Não é questão, assim, o boca a boca do personal trainer ainda é muito forte. Você ainda vai ter alunos te indicando. Mas se você tem uma máquina de exibir o seu trabalho, que é, por exemplo, o Instagram, por que você não usa ela? Não vai demorar tanto tempo para você poder usar. Você não vai precisar ficar numa profissão à parte para usar o Instagram, né? E quem que sou eu para falar do mercado do personal trainer online? Eu tenho um curso lá na CitiusPlay que eu não falo simplesmente assim, eu faço assim, faça assim ou faz assado e esse é o melhor caminho, essa é a melhor estratégia. Eu vou lá, nesse curso aqui eu acho que é muito interessante a didática utilizada, porque eu simplesmente vou lá e eu vou fazendo a minha consultoria online de treinamento na prática e vou mostrando para vocês, gente, hoje eu vou fazer uma postagem assim, porque eu quero chamar o público-alvo tal, e essa mensagem que eu vou colocar na descrição é assim que eu mostro o software que eu monto as minhas postagens, é assim que eu faço, essa estratégia eu vou colocar todo mundo num grupo aqui e vou fazer assim, e depois eu mostro a quantidade de faturamento que eu consegui ter. Eu consegui ir de 0 até 10 mil de faturamento nas consultorias online dentro desse curso aqui e mostro na prática. Mas eu posso ser um caso à parte, por isso que eu gosto de ouvir não só o meu caso, mas dos meus alunos, né? Como a gente tem aqui o caso de alguns alunos que já fizeram esse curso e olha só os resultados que eles conseguiram ter. 4 alunos, isso aí para mim aqui dá em média aí por volta de 1.500 a mais de faturamento, né? Hoje em dia estou com um pouco mais de 100 alunos, mais 4 alunos de consultoria online. Construí a minha consultoria online com as dicas deles. Hoje eu tenho basicamente 10 alunos de consultoria online. 10 vagas que eu utilizei, eu consegui preencher 9. Então tu vê aí, super bacana o resultado não meu, mas de alunos que passaram pelo curso e conseguiram ter ali uma prosperidade dentro dessa área digital. E a grande vantagem para o personal trainer na área digital é você ter liberdade geográfica, ou seja, você perde aquela necessidade de você ficar na agenda fechadinha do personal. Igual eu falei, tem um personal amigo meu aqui que atende na academia aqui próximo e ele, tipo assim, já tá assim, estourado na profissão, tá atendendo 10 a 12 horas por dia, só que ele tá preso na agenda dele ali. Ele tem que trabalhar essas 10, 12 horas por dia, tá ganhando bem, tá ganhando muito dinheiro, só que tem essa falta de liberdade geográfica. Ele não pode simplesmente viajar semana que vem. Ele está preso ali. Você, quando faz as consultorias online, você pode viajar. Você continua prescrevendo seus treinamentos. Eu falo isso porque eu, né, grande parte da minha vida passo viajando, porque meus pais não moram na minha cidade aqui, né? Eu sou de Petrópolis e moro em Juiz de Fora, então de vez em quando eu vou lá para Petrópolis e continuo prescrevendo meus treinos de lá. Outra coisa é a liberdade temporal. É você trabalhar nas horas que você prefere. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar de manhã cedo, mas tem muitos alunos que não querem treinar de manhã cedo, querem treinar à noite, por exemplo. E aí eu consigo botar meu tempo de trabalho para botar de manhã cedo. E fora isso, a escala que você consegue ter. Hoje em dia eu tenho alunos até de outros países. E você, quando trabalha com consultoria online, você consegue isso também. Eu não tenho nada de diferencial que eu falo assim, meu Deus, o Renato ele tem um diferencial e por isso ele consegue atingir todos os países. A gente tem alunos aqui no curso que começaram, né, de cidade pequena, de cidade de interior, que tinha menos alunos, que tem muito mais alunos hoje do Brasil inteiro, de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, do que da própria cidade. Então você percebe que a escala, ela vem através das estratégias implementadas. Renato, mas esse negócio de consultoria online não é ideal. Eu sempre falo o seguinte, no cenário perfeito, todo mundo vai ter um bom personal trainer. Então, se uma pessoa sedentária não tiver condição financeira de ter um personal, ela então não pode fazer exercício, eu tenho certeza que você diria que sim, ela deve fazer exercício mesmo que ela não tem dinheiro para pagar um personal trainer. Então, a consultoria online ela entra justamente nesse quesito. Vai ter muita gente que não vai conseguir pagar um personal. Então, ele paga uma consultoria que pelo menos ele vai ter um treino muito bem estruturado para ele, dentro das necessidades dele, da forma que a gente consegue avaliar ele completo aqui na Sítios e ele consegue entregar. E a gente vai ensinar tudo isso para vocês aqui também. Mas consultorias online não é ilegal? O próprio CREF já autoriza e também ele até indica o personal a utilizar formas de trabalho, né, dinâmicas utilizando a internet. E uma pesquisa feita com os personal trainers aqui no Brasil mostrou que durante o período do fechamento das academias,
a gente teve 78% que reduziram a renda, teve 17% que mantiveram a renda e tiveram 5% que aumentaram a renda. E sabe qual que foi a diferença entre esses dois grupos? Eles estavam... o pessoal que aumentou a renda durante o fechamento das academias já estavam inseridos no mercado digital. Então, não pense que o mercado digital já está saturado, ou então não pense que o mercado digital vai acabar, ele está só começando. E quanto antes você entrar, melhor para você. Só que também não adianta entrar no mercado digital e não saber o que você está fazendo e fazer do jeito errado. Eu canso de ver o cara que vai lá, faz um postzinho no Instagram, inscreva-se aqui na minha consultoria. E aí a hora que ele consegue fechar um aluno ou outro que já gostava dele, e tal, por sorte, né? Porque isso daqui não é estratégia de marketing, isso aqui é panfletagem, né? Panfletagem digital. Ele vai lá e manda um treininho pro cara no WhatsApp assim, supino reto na barra, 3 de 10, supino inclinado com halter, 3 de 12. E fazer isso, para mim, é o cúmulo do absurdo. E assim, como é que eu faço as consultorias de treino aqui? Eu monto um programa completo, eu faço com que o aluno entenda todos os conceitos de treinamento, porque já que é uma consultoria online, eu não vou estar ali para atuar com ele, eu preciso que ele aprenda a maneira correta de treinar. E eu dou todo esse modelo aqui para os alunos lá da Citius Play, vou mostrar para vocês esse modelo aqui na aula 3, quando a gente estiver fazendo a nossa aula lá de sexta-feira, vocês vão poder ver todo esse modelo aqui detalhado, como é que é a prescrição de treinamento. Aqui eu mostro alguns métodos de treinamento também que a gente utiliza no programa. Enfim, fazer uma consultoria profissional, é aquela coisa, né? Imagina a competição, agora só um resuminho aqui para vocês, antes de mostrar o próximo slide aqui, né? Imagina que você pegou várias dicas que eu te passei aqui já, olha só, a gente está aqui no início do nosso evento, imagina que você já pegou a dica da avaliação e você vai passar a avaliar força, resistência muscular e cardiorrespiratória do teu aluno e vai conseguir agregar isso de valor na reavaliação dele. Imagina que você já dominou alguns aspectos da biomecânica ali que eu te expliquei e já vai ficar ligado para prescrever um treino e conseguir mais resultado. Imagina que você já vai se organizar na sua sessão de treino e vai ter lá aquecimento, mobilidade, né? Vai treinar estabilidade de joelho, que vai fazer ali um treino multiarticular, depois mais localizado. E imagina que você vai fazer aqui também uma entrega de treinamento dessa maneira aqui. Agora, você fez tudo isso só porque você aprendeu isso que você... A gente não está nem na metade do nosso evento ainda. Se você já aprendeu tudo isso aqui e aplicou... Olha quanto que você vai estar à frente do mercado, cara. Olha quanto que você vai pegar aqueles profissionais medianos. Porque os profissionais de baixo nível a gente nem fala. A gente está falando dos profissionais medianos que estão ali na mesmice, que não estão aqui assistindo essa aula porque é melhor assistir Netflix. Para que eu vou assistir a aula e melhorar? Para que eu vou evoluir, né? E você vai percebendo também que tem muita gente que vai assistir essa aula e não vai assistir nem a 2 e a 3. Por quê? Porque é muito mais confortável ficar assistindo a minha Netflixzinho, ficar ali rodando no Instagram, né? Só que aqui a gente constrói um conhecimento que vai fazer muita diferença no futuro, né? E vocês que estão aqui agora semeando, vocês com certeza vão colher muitos frutos daqui a um tempo. E isso pode ser em curto espaço de tempo e também pode dar muito nos próximos anos que estão por vir. Outra coisa que eu costumo fazer nas consultorias online é até fazer vídeos de execução de treinamento, tá? E eu vou mostrar para vocês tudo isso na prática, como é que eu faço esses vídeos e mando para os meus alunos. Enfim, tudo isso a gente vai discutir ao longo do congresso aqui, mas antes eu vou apresentar agora o professor Vitor Mendonça, que vai assumir a nossa aula a partir de agora. Fala galera, beleza? Professor Vitor Mendonça aqui na área e vamos dar continuidade a essa super aula aqui do 2º Congresso Brasileiro de Educação Física, tá? Dando continuidade aí a essa parte de alguns erros, né, que a gente vê os personal trainers aí cometendo dentro aí da academia e do treinamento como um todo, né? Eu trago aqui um que eu vejo muito acontecer, que é não saber o porquê. Está selecionando ali o porquê selecionou um método de treino, tá? Então a gente tem diversos métodos de treinos aí para usar dentro da musculação, tá? Que é o termo específico que a gente vai falar aqui agora. E a galera acaba errando muito, né? Porque o cara adiciona o método ali, viu aí, às vezes viu até uma aula nossa lá, pô, o Vitor falou do método tal, vou utilizar ele aqui, mas ele não sabe o porquê tá utilizando. E aí esse é um grande problema, tá? Vocês vão entender o porquê. Então vou dar um exemplo, vou trazer um método aqui para vocês, vou explicar aqui algumas coisas relacionadas a eles, tá? Então primeiramente, o método que a gente chama aí de supersets, tá? Onde a gente vai fazer ali uma série de um exercício, sem descanso a gente vai fazer uma segunda série de um outro exercício, né? A gente vai para um outro exercício ali que trabalhe o mesmo grupamento muscular.
tá bom? Então, sei lá, vou fazer um supino e logo depois um crucifixo, vou fazer ali uma elevação pélvica, logo depois um agachamento, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar aqui o mesmo grupamento muscular, 2 exercícios seguidos, um do outro ali, beleza? E pode ser aí monoarticular com multiarticular, isso não tem problema não, tá? Que foi os comentários ali que eu fiz. A gente tem desdobramentos aqui desses supersets, tá? Tem pré-exaustão, pós-exaustão, mas isso aí é assunto aí para uma outra aula, beleza? E a gente pode também, dentro desses supersets, fazer exatamente a mesma coisa, mas com 3 exercícios, tá? Então a gente considera aqui supersets ou superséries quando a gente faz neste formato aqui, beleza? Com 2 exercícios ou com 3 exercícios, sempre quando a gente trabalha o mesmo grupamento muscular, o que a gente chama de superséries. Aqui tem outros tipos também de métodos que a gente vai trabalhar com grupamentos diferentes, mas a gente vai dar outros nomes para ele, beleza? Mas vamos lá, vamos dar uma avaliada aqui em relação ao estudo científico. Então, um estudo que a gente traz aqui, avaliando aí os superséries comparado a um treino tradicional, ou seja, você utilizar um treino tradicional, um treino normal ali, sem utilizar método nenhum, com um treino utilizando os superséries, né? O que a gente teve de diferença aqui? Ao colocar as superséries ali, adicionar elas dentro de um treino tradicional, a gente teve mais volume de treino, então a gente conseguiu fazer mais volume, ou seja, dentro daquela conta, séries vezes repetições vezes carga, isso que a gente calcula o volume, a gente teve um maior volume. O menos tempo de treino, tá? Então isso é normal de acontecer na hora que você adiciona um super séries ali, você faz 2 exercícios ao mesmo tempo, né? Sim, logo depois do outro, a gente diminui o tempo de descanso. Ao diminuir o tempo de descanso, a gente tem um menor tempo de treino total, beleza? Porém, demandou aí um maior tempo de recuperação. Isso aqui é interessante da gente entender também, né? Por que demandou maior tempo de recuperação? Porque a gente já tem um treino muito mais, ele é mais exaustivo, né? Na hora que a gente adiciona um logo depois do outro, né? A gente chama ali às vezes até de metabólico. Não gosto muito desse nome não, mas a gente pode falar nesse formato, beleza? Esse outro estudo aqui, então vamos voltar lá. Então a gente falou aqui de mais volume, beleza? Isso aqui foi o que aconteceu nesse estudo. Nesse outro estudo aqui, olha o que aconteceu, menos volume de treino. Então ao comparar a gente fazer um treino com super séries ou um treino tradicional, nesse caso teve menos volume. Vitor, como assim? Como que o estudo aqui não faz o menor sentido? Como um teve mais volume e outro menos volume? E faz sentido sim, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, bem tranquilo aqui para vocês entenderem por que um teve mais volume e o outro menos volume e o porquê que vocês têm que estar super atentos nisso lá na prática, tá? Então, trouxe aqui, tá, um exemplo aqui que eu gosto, eu já tô rindo aqui por causa do nome que eu coloquei ali do rapaz, né? Então, Joãozinho das Couves ali no treinamento de peitoral, tá? Ele está fazendo ali uma rotação interna, um voador como aquecimento, depois um voador ali treino normal, supino sentado na máquina, supino inclinado halter, tá? Então o Joãozinho das Couves tá fazendo esse treininho aí, tá? O que aconteceu aqui? A gente pegou esse treino do Joãozinho das Couves, tá? E ao invés dele fazer ali o voador direitinho ali, tradicionalmente, com um descanso de 120 segundos entre cada treino, supino sentado na máquina ali tradicional, supino inclinado halter tradicional, a gente vem e traz tudo em um bloco só, ou seja, a gente vai fazer uma super séries, ao invés de fazer separados, a gente faz voador, supino sentado na máquina, supino inclinado no halter como super séries. Ou seja, né, ao invés de fazer os 3 separados, a gente juntou esses 3 aqui. O que vai acontecer com esse treino? O treino de baixo, a gente vai ter um menor volume total. Não sei por que, Vitor, que vai ter um menor volume total. Lembra de novo, qual que é o cálculo do volume de treino que a gente faz aí, que é utilizado ali amplamente dentro da literatura científica? É séries vezes repetições vezes carga. Pensa comigo aí, imagina você lá na hora do seu treino, tá? Você fez ali o voador com aquela carga ali que você está acostumada, descansou direitinho, fez mais uma série, descansou direitinho, foi lá, descansou, foi lá pro segundo piso sentado na máquina, fez mais uma série. Esse daí é um treino tradicional. Agora, você pegou esse treino, vai fazer logo um depois do outro. O que vai acontecer? Fala aí pra mim, o que vai acontecer na hora que você for fazer o supino sentado na máquina, supino inclinado no halter, e depois fazer a segunda, terceira série desses super séries ali, um logo atrás do outro, tá? Muito provavelmente, tá? Isso acontece com todo mundo, se estiver treinando com a carga correta, a gente vai ter um menor número de repetições ou uma menor carga. Pra gente fazer esse treino aqui de baixo, tá? Esse treino onde que a gente utilizou uma super série, ou eu vou ter que diminuir o meu número de repetições totais, tá? Então, poxa, eu fazia 12 repetições ali, mas com essa mesma carga, como eu já tô muito fadigado, eu vou fazer ali com 8, vou fazer 8 repetições. Ou eu vou ter que diminuir a carga, eu pegava 20 quilos de cada lado, agora eu vou pegar 18 para conseguir fazer, tá?
Ou seja, dentro daquele cálculo de séries, repetições vezes carga, ao utilizar uma supersérie, eu estou trabalhando com menor volume. Então, dentro dessa ideia de treino aqui, eu estou trabalhando com menor volume, beleza? Porém, eu vou pegar de novo esse exatamente mesmo treino do Joãozinho das Couves aqui, mas eu vou utilizar as superséries, mas de uma forma diferente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar, tá? Então, o Joãozinho, ele continua fazendo supino... daquele jeito ali, tá? Então ele fez uma super série de novo, tá? Então voador, supino sentado na máquina, supino inclinado halter. Eu peguei isso, juntei tudo numa super série, mas aproveitando que eu fiz isso, gastando menos tempo, eu fui lá e incluí mais 2 exercícios. Eu incluí ali supino declinado na barra e crossover, tá? Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu utilizei as super séries para diminuir o meu tempo total de treino e ao diminuir o meu tempo total de treino ali, eu aproveitei para adicionar mais séries. Ao adicionar mais séries aqui, por mais que lá em cima eu tenha um pouquinho de perda de repetições vezes carga, mas aqui embaixo aqui eu adicionei bem mais séries, tá? Com isso, com certeza, a gente vai ter aqui um ganho de volume de treino, tá? Então, neste segundo exemplo aqui, tá? Desculpa. Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente vai estar trabalhando com mais volume de treino. Conseguiram entender aqui comigo? Então, daquele mesmo treino tradicional que eu trouxe ali para vocês, do Joãozinho das Couves, eu utilizei um formato onde eu utilizei as super séries e com isso tive uma diminuição do volume de treino, porém, eu pude utilizar também em um formato para ter maior volume de treino. Ambas as opções podem ocorrer, tá? Depende do que você quer fazer com o seu aluno. Então, os métodos eles são uma ferramenta. O mesmo método pode ser utilizado para objetivos totalmente distintos. Por isso, o profissional precisa conhecer cada método e saber quando utilizá-lo de acordo com o objetivo do nosso aluno, tá? Então, isso que eu acabo vendo a galera fazendo muito errado, né? Então, o cara falou, pô, Vitor, coloquei ali uma super série no treino do meu aluno, pô, muito bom. Isso é bom para hipertrofia? Não sei. Como assim, Vitor? Como é que você não sabe, cara? Você acabou de dar uma aula aqui sobre o método, cara? Não sei. Por quê? Se eu estou diminuindo o meu volume total de treino, provavelmente eu não vou ter o mesmo resultado de hipertrofia. A gente tem vários estudos aí mostrando que a principal variável do treino de hipertrofia é volume. Se eu estou diminuindo o meu volume, provavelmente isso não está sendo interessante para hipertrofia. Agora, se eu uso as super séries dentro daquele segundo exemplo para aumentar o meu volume de treino, aí sim a gente vai ter um resultado melhor para hipertrofia, tá? Então, o mesmo método ele vai estar sendo utilizado ali, às vezes atrapalhando de alguma forma a hipertrofia, ou tendo uma magnitude menor de hipertrofia, ou aumentando essa magnitude de hipertrofia, tá? Depende de como eu vou utilizar com o meu aluno, tá? Então é muito importante você saber o porquê que você está utilizando aquele método ali. Sempre que você for utilizar um método ali com o seu aluno da musculação, tenta entender o porquê. Poxa, tô aqui fazendo um treino com ele, adicionei um drop set. Pô, mas o que eu fiz com esse treino do meu aluno? Eu peguei ele, ele ia fazer um treino tradicional ali, 3 séries, eu tirei 2 séries e fiz uma com drop sets. É uma coisa que você pode fazer. Ou você manteve essas 3 séries aqui tradicionais que você já ia fazer, colocou um drop set nessa, um drop set nessa, um drop set nessa. É outra coisa totalmente diferente, tá? Então, você precisa saber como que você está utilizando esse método de treino e o porquê você está utilizando. E aí, a partir disso, você vai saber a consequência que aquilo dali vai gerar no seu aluno, beleza? E se você quer entender um pouco melhor sobre métodos de treino, se aprofundar e conhecer vários outros métodos de treino, a gente tem um curso completo lá dentro da Citrus Play, tá? Isso daqui é só para quem quer realmente dar um passo a mais aí, para quem quer, além do nosso congresso aqui, entender um pouco mais aqui sobre prescrição de treinos como um todo, sobre como funciona aí o trabalho do personal trainer como um todo. A gente tem um curso completo de métodos de treino lá dentro da plataforma Citrus Play, beleza? Outro erro aí que eu vejo muita galera acreditando, né, e acabando errando nesse erro, que é o quê? Acreditar que o aeróbio em jejum ajuda no emagrecimento, tá? A gente tem bastante literatura aí sobre o tema, eu vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês, tá? Então, o aeróbio em jejum é capaz de potencializar a queima de gordura? Essa é a nossa discussão aqui, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um estudo aqui do Paoli, tá? Que é um estudo bem interessante aí, bem legal. É um estudo clássico já. Então a gente tem vários outros estudos com resultados parecidos com esse daqui. Então, obviamente, dentro desse congresso que eu poderia ficar esmiuçando aqui para vocês e trazer, sei lá, 10 estudos de aeróbio em jejum. Mas, obviamente, para a gente trazer o conteúdo da melhor forma possível, com a melhor didática possível, eu pego um estudo clássico, um estudo ali que tem resultados parecidos com os outros e trago aqui para vocês para mostrar como que funciona
dentro da ciência, o que acontece com o aeróbio em jejum, tá? Então, eles basicamente compararam fazer o aeróbio após se alimentar e fazer esse aeróbio em jejum. O que isso ia acontecer com a taxa de queima de gordura, tá? Então, eles viram ali que existe uma maior taxa de queima de gordura durante o exercício. Pera aí, Vitor, você acabou de falar lá que talvez isso aí esteja errado, tá? Por que você está falando isso aqui comigo? Então, olha que interessante, isso aqui é muito legal. O entendimento que a gente veio da galera, né? Então, assim, aquele pensamento simples, né? O corpo ali, eu não coloquei nenhum combustível para dentro daquele corpo, o que o corpo vai fazer? Ele vai queimar aquele combustível que ele já tem. E o principal combustível que ele já tem é a gordura. Ou seja, vou ter uma maior taxa de queima de gordura quando eu faço exercício de jejum, por isso eu vou fazer sempre jejum. Essa é uma ideia simplista que o pessoal pensa e que a ciência vem mostrando como funciona, tá? Então sim, existe uma maior taxa de queima de gordura durante o exercício. Porém, o que eles viram aqui, tá? Eles continuaram mensurando essa taxa de queima de gordura 12 e 24 horas depois do treino. O que aconteceu foi o seguinte: quem fez o treino em jejum teve uma menor taxa de queima de gordura durante o pós-exercício ali. Ou seja, o corpo ali ele foi se equiparando, né? O nosso corpo ele é muito inteligente, né? A gente acha, às vezes, a gente faz esses pensamentos simplistas, a gente vai ver que na prática não é bem assim, tá? Então o que aconteceu foi o seguinte: a gente teve uma maior taxa de queima de gordura durante o exercício, porém uma menor taxa de queima de gordura pós-exercício. E no final o gasto foi exatamente o mesmo, tá? Então a gente teve ali um gasto com jejum e sem jejum. No final a gente teve exatamente o mesmo resultado aqui. E isso é o que a gente vê muita galera às vezes entendendo de forma errada, né? Você pede pro seu aluno ali fazer o aeróbio de jejum, a gente vai ver que não funciona, tá? Então esse aeróbio de jejum ele não vai aumentar, não vai potencializar a taxa da queima de gordura como um todo. Então, no final de 24 horas aí, a taxa de queima de gordura foi exatamente igual, porque teve uma maior taxa de queima de gordura ali durante o exercício, mas pós-exercício isso se equiparou. No final de 24 horas foi exatamente a mesma, tá? Então, tanto faz você fazer esse aeróbio de jejum ou não, isso não vai aumentar a taxa de queima de gordura, tá? Esse é um dos mitos que a gente comenta, inclusive, lá no nosso Caçadores de Mitos de Emagrecimento, que tem esse e vários outros mitos ali associados ao treinamento para o emagrecimento, tá? Que tem lá dentro da Sitius Play, beleza? E um outro fator aqui que eu vou trazer como extra aqui para vocês, tá? Que aí o pessoa pensa assim, né? Pô, Vitor, então o aeróbio de jejum não tem que fazer, né? Vai fazer mal pro aluno ali também, já vi gente ali que desmaia. Também não é bem assim, tá? A gente tem estudos mostrando ali que para pessoas que estão adaptadas a fazer o aeróbio de jejum e preferem fazer o aeróbio de jejum, não tem problema nenhum, tá? Para exercícios até 1 hora, 1 hora e meia, não tem perda de performance. Então, se o seu aluno ele gosta de fazer o treino de jejum, ele se sente bem em fazer o treino de jejum, não tem problema, tá? Você pode deixar fazer o aluno também fazer, porque ele não vai ter perda de performance. Já para aquele aluno, poxa, que começa a fazer o treino de jejum e não se sente bem, não gosta, também, obviamente, você vai ali orientar ele a fazer a alimentação antes, tá? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas os estudos mostram que o aluno que está adaptado a fazer o treino de jejum não tem problema nenhum em treinos ali até 1 hora, 1 hora e meia, beleza? Um outro erro aí que eu vejo a galera também praticando muito, acho que o pessoal tem feito bem menos, né? Mas ainda é um mito aí que acontece, tá? Que é acreditar que deve levar em consideração o tamanho do músculo na hora da prescrição de treinos, tá? Então isso daqui foi um artigo, né? Artigo não, né? Um post que eu tirei aí da internet, tá? Então, músculos grandes, peitoral, dorsais, quadris, abdômen, realizar entre 12 a 16 séries e músculos pequenos ali, bíceps, tríceps, ombro, glúteos, panturrilhas. Porra, glúteos é brincadeira, tá? Glúteo é só um dos maiores músculos aí do corpo, tá? Mas enfim, realizar entre 8 a 12 séries, tá? Então isso daqui é uma ideia que se teve ali durante muito tempo, que músculos grandes você faz mais séries, músculos pequenos você faz menos séries, tá? Uma outra aqui que a gente pegou aqui, uma das formas mais populares é 4 séries para músculos grandes e 3 para pequenos. Essa é uma ideia que o pessoal teve ali. Mas será que a gente faz sentido essa questão aqui? Então, dentro da ideia ali, músculo grande seria peitoral para parte superior aqui. Seria peitoral e grande dorsal, por exemplo, e músculo pequeno seria deltoide, bíceps e tríceps, tá? Porém, ao analisar esse estudo aqui que analisa o volume ali dos músculos, a gente vê que os dois maiores volumes que a gente tem aqui é tríceps e deltoides, tá? Isso mesmo, tá? Tríceps e deltoides são simplesmente os dois maiores ali em volume, tá? Então, opa, tudo ali já fica... Pera aí, mas não tava com o músculo pequeno ali?
e agora tá como o maior deles, tá? Então sim, tá? Deltoide e tríceps é maior do que peitoral e grande dorsal, tá? E pô, Vitor, mas e o comprimento? Será que como comprimento eles não são maiores, tá? Então a gente tem ali em cima ali peitoral maior e latíssimo do dorso. E simplesmente a gente tem aqui 10, tá? Simplesmente 10 músculos ali maiores em comprimento também, tá? E eu acho que comprimento nem é a forma correta aqui da gente mensurar, tá? A gente tem que mensurar através de volume, né? De metro cúbico ali, beleza? Então, dentro dessa ideia, né? Então, o músculo grande seria deltoide, tríceps, e grupo pequeno seria peitoral, grande dorsal e bíceps? Não, né? Não faz o menor sentido você trabalhar ali com músculo grande e músculo pequeno na hora da prescrição de treinos, tá? A prescrição de volume de treino, o principal fator ali para você determinar se você vai trabalhar com mais séries ou menos séries é objetivo, tá? Se o seu aluno, ele tem como objetivo naquele momento ter uma hipertrofia maior de bíceps e tríceps, por exemplo, naquele momento, ele quer uma hipertrofia maior dos braços como um todo, em detrimento do resto dos membros superiores, a gente vai fazer um maior volume para bíceps e tríceps. Não, naquele momento, o seu aluno ali, ele tá com uma dificuldade ali de crescer peitoral, de ter uma hipertrofia de peitoral em detrimento ali dos outros musculaturas, a gente vai trabalhar com um volume maior para peitoral relacionado aos outros, tá? Então o principal fator ali vai ser o objetivo, beleza? Mas esse é até assunto aí para uma próxima aula, tá? Então esse é um dos mitos que eu conto para vocês lá dentro do Caçadores de Mitos de Hipertrofia Muscular, tá? Tem vários outros mitos que a gente comenta lá dentro que o pessoal acaba errando muito aí na prescrição de treinos, e isso tá lá dentro da City Display também para quem quiser ser assinante da City Display e para quem ganhar também lá o nosso concurso e ter 3 meses de acesso, beleza? Um outro erro aí que eu vejo a galera cometendo muito, e infelizmente aqui já isso é uma parte fora ali da prescrição de treinos, mas que é importantíssimo o personal, é não investir de forma contínua na carreira, né? O personal às vezes vai lá, faz a faculdade dele e nunca mais estuda, nunca mais investe na carreira dele, tá? Você que tá aqui comigo, já sei que você é diferenciado, porque você não investiu aqui um valor financeiro para estar aqui comigo, mas você tá investindo o seu tempo, tá? E hoje a gente sabe que o tempo ele é preciosíssimo, né? Você tá vendo aqui uma aula aqui de uma hora e pouca, né? Ao longo do congresso vão ser horas e horas de aula aqui e você está investindo o seu tempo para ter aqui comigo, você já se mostra um profissional aí, até mesmo um estudante diferenciado, tá? Uma pesquisa interna que a gente fez ali com profissionais estudantes aqui na CITES mostrou que 78% não tem dinheiro para se capacitar e 57% não tem tempo para se capacitar, tá? E o que o profissional precisa entender é que gastar dinheiro com capacitação, então ele gastar o dinheiro é o quê? É se inscrever em um curso, não aprender nada novo ou não faz as aulas direito e aí o dinheiro não retornou, tá? Isso é muito comum de acontecer, isso é o que a gente chama de gastar dinheiro com capacitação. Porém, tem um outro fator, que é investir o seu dinheiro. E aqui a gente está falando aqui que é o que você deve fazer, que é se inscrever em um curso, por exemplo, aprender uma única coisa nova pelo menos, conquistar um aluno e aí o dinheiro retorna. Então pensa comigo, Vitor, acabei de me inscrever aqui em um curso de final de semana, um curso top aqui que eu vou pagar R$1.500, tá? Poxa, vale a pena? Não vale? Cara, se você vai lá, poxa, não presta atenção ou não aprende nada de novo nesse curso, não vai valer a pena. Você vai gastar R$1.500 e isso não vai ter retorno para você. Agora, você vai lá, participa desse curso, aprende algo super novo, divulga isso, conquista ali 1, 2, 3 novos alunos, cara, esse dinheiro vai voltar ali triplicado para você, tá? Então, poxa, vamos supor, você pega um aluno ali que você vai cobrar R$500 por mês para ele, tá? A gente tá falando aqui de um aluno de personal. Aí, você conquistou 3 novos alunos. Cara, no primeiro mês você já recebeu R$1.500, que é exatamente o valor do curso ali. No outro mês você já duplicou esse faturamento seu, tá? Então, a gente tá falando aqui de algo que realmente vale a pena. E eu vejo muitos profissionais com essa questão, tá? Então, poxa, você fala ali pro personal, eu converso aqui com vários colegas, né? O cara, pô, Vitor, tô meio assim de comprar um curso e tal. Cara, se você acha que vale a pena, pô, você tem que investir no curso, tá? Por mais difícil que você possa estar numa situação financeira agora, cara, divide isso daí, parcela, mas, porra, investe no seu conhecimento que isso vai valer muito a pena, tá? Exatamente para você sair dessa situação financeira. Porque se você tá ali naquela situação ali, com dificuldade financeira e não investe no seu conhecimento, cara, você vai continuar nessa pro resto da vida, tá? Então, é muito importante você investir, tá? O que a gente chama de ciclo de investimento em capacitação. Vamos supor, você se matricula num curso lá por R$1.000, aprende algo que poucos profissionais sabem. 5 alunos confiam em você e te contratam por R$500 por mês, a gente está falando aqui de em 6 meses aqui um retorno de R$15.000, tá? Então, você investiu 1.000, voltou R$15.000, então com certeza, eu tenho certeza que você não é maluco, isso vale a pena, tá? Então, se eu chego para você agora, João, você que está aqui comigo me ouvindo, tá? Maria, você que está aqui comigo me ouvindo,
você gastou R$1.000, voltou 15 mil, você quer trocar? Você troca 1.000 por 15 mil? Tenho certeza que você quer trocar, tá? Agora, se você troca R$1.000 por 0, porque você não vai voltar, aí não. Isso você não quer, né? Mas você precisa entender e investir na capacitação sua da melhor forma, tá? A gente sabe que ter mais conhecimento vai te trazer uma série de consequências, tá? Ter mais conhecimento vai te trazer mais oportunidades, vai te trazer mais alunos, através disso uma maior remuneração, maior reconhecimento e maior autoridade, tá? Isso vai virando uma bola de neve, tá? Quanto mais reconhecimento você tem, mais autoridade você tem, mais alunos você vai ter. Quanto mais alunos, maior remuneração. Quanto mais alunos, remuneração, reconhecimento, autoridade, mais oportunidades, tá? Isso vira uma bola de neve e isso com certeza é o que você quer na sua carreira. E que você que é estudante aí também, você já investindo em conhecimento agora, você vai entrar aí na carreira, como eu brinco aí, de voadora, tá? Você já entra aí muito na frente de outros profissionais, tá? Eu vou até trazer alguns exemplos para vocês aqui rápido, tá? O Yuri Souza aqui, que é nosso aluno da C-Display, ele comentou, né? Ele assinou a nossa plataforma C-Display lá, aprendeu técnicas novas e conquistou 6 novos alunos em menos de um mês, tá? Então, em menos de um mês, o cara teve 6 alunos novos, cara. É muita coisa, é uma diferença muito grande que ele teve ali. Vamos supor que ele cobra esse valor ali, tá? Então, vai variar se ele, quantas vezes por semana que ele tá trabalhando nesse aluno. Vamos supor que ele cobra esse valor de R$500 que a gente colocou ali, tá? A gente tá falando de R$3.000 a mais por mês que ele teve ali, só aprendendo algumas técnicas novas nesse display em menos de um mês, cara. Então, assim, é um cara que realmente entendeu esse ciclo de investimento e aplicou da melhor forma possível. Imagina você ter um resultado como esse aqui. Esse aqui é o nosso amigo aí, argentino, super bacana, que tem lá dentro da C-Display. Ele entrou nesse display com 0, tá? Absolutamente 0 alunos, tá? Ele assinou o C-Display ali, teve um pouco de dificuldade no começo, principalmente ali por ele ser argentino, ele não entende muito bem ali o português, mas foi lá, focou, em 3 meses, 5 alunos, tá? 8 meses depois ele estava com 38 alunos, tá? Ele já tinha ali estourado o número de clientes dele de presencial, ele já não tinha mais horas no presencial, já estava focando na consultoria online, tá? Hoje, a última vez que a gente conversou com ele, ele já tinha mais de 100 alunos, porque ele estava muito focado ali também nas consultorias online de treino. Ou seja, né? Quando você investe em capacitação, você tem esse resultado de volta, tá? E eu recomendo fortemente que você pense nisso. Você que é personal trainer, você que é estudante, cara, você tem que investir na sua capacitação, tá? Os melhores profissionais que eu conheço de todas as áreas possíveis sempre são profissionais que investem na capacitação, beleza? Um outro fator aqui que eu vejo a galera errando muito, tá? É não saber o limite de alunos de grupos especiais. Então ele pega ali um aluno de grupo especial, um cara diabético, uma aluna gestante, ele pega ali uma aluna aí que tem pressão arterial alta, né? Enfim, tem diversos grupos especiais aqui que o pessoal simplesmente pega esse aluno e, cara, não tá nem aí pros limites. E, cara, você precisa prestar atenção nisso, porque você tá aí, o meu irmão que fala muito com isso, meu irmão trabalhou muito, muitos e muitos anos aí com grupos especiais, tá? Lá dentro da Unimed. Ele sempre falou isso, tá? Se você não sabe o que você está fazendo com aquele aluno ali, se você não sabe as limitações daquele aluno, simplesmente você está com uma bomba relógio na sua mão. Eu não quero que você tenha uma bomba relógio na sua mão, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Toda gestante pode fazer exercício físico? Hoje a gente sabe aí, através de vários e vários estudos, que o exercício físico ele é fundamental para uma gestante, tá? Então o exercício físico ele é extremamente recomendado para uma gestante em todo o ciclo dela ali, tá? Desde a pré-gestação, tá? Então antes de ficar grávida, durante todo o processo de gestação, do primeiro dia até o último dia lá, e também no pós-gestação, beleza? A gente sabe ali que o exercício físico ele vai auxiliar muito todo esse processo. Porém, existem alguns fatores aqui que são limitantes e você que vai trabalhar com esse público, você precisa saber, tá? Então, para isso, obviamente, a gente vai trazer aqui estudos científicos, a gente vai trazer 2 estudos aqui, um de revisão, tá? Então, tudo que eu trouxer para vocês a partir de agora aqui foi retirado desses 2 estudos. Um de revisão e um guideline, tá? Uma recomendação geral que a gente tem ali de todos os países, que é bem legal esse guideline aqui, inclusive, tá? Então, contraindicações para prática de exercício durante a gestação. O que é bem interessante aqui também é que algum desses fatores aqui é muito legal também, que não necessariamente é uma contraindicação geral, tá? Você pode utilizar, mas vamos, a gente vai mais pra frente que eu vou explicar pra vocês, tá? Então, aluno ali que tem anemia, sangramento persistente, doença cardiovascular, cerclagem, né, que é a sutura ali cirúrgica na bolsa, incompetência do colo do útero, gestação múltipla, pré-eclâmpsia, hipertensão induzida pela gravidez,
contrações do trabalho de parto prematuro, ruptura prematura das membranas, doenças tireoidianas, além de outros fatores como diabetes tipo 1, transtorno alimentar e obesidade mórbida, tá? E placenta prévia também. Enfim, todos esses são fatores aqui que a gente entende que como uma contraindicação, ou no mínimo ficar muito atento ali, tá? Mas em alguns casos específicos, até com alguns desses fatores aqui, a gente pode trabalhar com o nosso aluno. Cabe a você ter a capacidade de trabalhar com esse aluno, tá? E também, obviamente, conversar com toda a equipe médica voltada ali para ela, tá? Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui de um desses aqui, gestação múltipla, tá? Então a gente tem estudos mostrando ali grávidas correndo aí maratona com a gestação múltipla, tá? Então a pessoa ali que era grávida de gêmeos correu ali e participou de uma maratona. Você falou, Vitor, tá maluco? Eu vou colocar minha aluna aqui para participar de maratona? Não, tá? A gente tem que entender todo o contexto, todo o ambiente ali relacionado a isso. Essa era uma aluna ali que já era, né, essa grávida ali de gestação múltipla, ela já era atleta, tá? Então ela participou, já tinha participado de várias e várias maratonas e ela resolveu participar dessa maratona ali estando grávida, tá? Mas aí ela já fez essa maratona numa intensidade muito menor, muito mais tranquila e por ser atleta, isso foi de boa para ela. Então a gente tem que analisar cada caso aqui, mas todos esses fatores aqui eu tenho que ficar muito, muito atento aí, beleza? Além disso, existem sinais e sintomas onde devemos parar o exercício na hora ali. Então você, na hora que está prescrevendo treino para sua aluna, que está analisando esse treino, você tem que ficar atento a alguns fatores. Tontura, pré-síncope, dispneia, sangramento vaginal e dor abdominal nas costas, além de vazamento do líquido amniótico. Qualquer um desses fatores que acontecer, a gente deve parar o exercício na hora ali, avaliar bem e voltar ali num outro dia, beleza? Então, para você que quer entender melhor e quer saber como trabalhar com esses alunos ali de grupos especiais, a gente tem cursos completos também na CityDisplay só para esses grupos especiais. Tem curso de diabetes mellitus, tem curso ali para gestantes, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, idosos como um todo, que eu incluiria também dentro desses grupos especiais, e até mesmo ali na prática, tá? A gente mostra para vocês dentro da academia, dentro ali, trabalhando na esteira, na bicicleta ergométrica, como trabalhar com esses alunos aqui, beleza? Outro fator aí também, tá, que eu vejo a galera errando muito, né? O treino de mobilidade ali como um todo ficou muito famoso, vindo junto aí com esse boom, vamos dizer assim, do CrossFit, né? Então o boom do CrossFit trouxe também toda essa ideia ali de trabalhar a mobilidade e tal, né? E eu vejo a galera acabando errando em cima disso, né? A gente sabe que a gente não deve trabalhar a mobilidade em todos os grupamentos, tá? Então existem articulações onde a gente vai trabalhar mais mobilidade e outras articulações a gente vai trabalhar mais estabilidade, tá? Então, articulações voltadas mais para estabilidade. Joelho, região lombar e escápula. Dentro dessas articulações a gente vai trabalhar mais a estabilidade. Já glenohumeral, região torácica, quadril e tornozelo, a gente vai trabalhar aí mais a parte de mobilidade, tá? Então, para você aí que, Vitor, eu vi um negócio de mobilidade lá, tô jogando mobilidade em cima dos meus alunos, tem que estar muito atento para saber quais articulações você vai trabalhar e a mobilidade da melhor forma específica, beleza? E para você que quer entender um pouco mais na prática como prescrever treinos de mobilidade, a gente também tem um curso completo de mobilidade articular, o guia definitivo, tá? A gente vai falar de avaliação, exercícios e rotinas para você trabalhar com o seu aluno lá dentro da CityDisplay, para quem quiser aí fazer parte da CityDisplay também, tá? Um outro erro que eu vejo aqui, já de novo, saindo um pouco aqui da prescrição de treinos, mas para a carreira do personal trainer como um todo, que eu também acho que é fundamental, tá? Isso é legal de trazer para vocês. Lá dentro da CityDisplay, quem é assinante da CityDisplay, a gente traz conteúdos de área técnica, tá? Então de prescrição de treinos, mas também de carreira, porque a gente sabe que isso é fundamental e, infelizmente, dentro da faculdade a gente aprende quase nada ou nada relacionado aí à carreira, tá? Então, como trabalhar a carreira do personal trainer, e por isso a gente traz esse conteúdo aqui para vocês. Então, um dos fatores aqui que eu vejo a galera errando muito é ter só um produto para oferecer ao seu cliente, tá? Então, o cara só trabalha ali como personal trainer presencial. Então, o cara chega ali, pô, Vitor, quero fazer uns treinos ali com você e tal. O que você tem? Ah, não, do personal. Ah, não, beleza, só isso. Só isso. Ah, não, mas eu vou mudar para outra cidade. Ah, não, aí não tem como trabalhar com você. Ah, não, Vitor, mas nesse momento eu tô aqui, sem dinheiro, meu personal trainer é um serviço caro. Ah, não, beleza, acabou. Ou seja, você precisa ter outras formas também de atuar com o seu aluno, tá? Então, obviamente, o personal trainer em dupla, né? Você trabalhar com dois clientes ao mesmo tempo é uma opção.
para quando você quer baratear esse serviço de personal. Então vamos supor, você cobra R$50 a hora. Ao invés de cobrar R$50 a hora de um aluno, você trabalha com 2 alunos cobrando R$30 de cada um. Isso é interessante, porque você cobra mais barato dele, mas também valoriza a sua hora-aula, tá? Então isso é interessante vocês pensarem aí. Treino para grupos pequenos, tá? Então você ali na sua cidade, poxa, você pode fazer esse treino para grupos pequenos às vezes dentro de uma academia, mas é um pouco mais difícil. Mas principalmente ali eu vejo aí em áreas públicas, tá? Então, na sua cidade ali na praça, você vai fazer ali num campo ali na sua cidade, na praia, tá? Existem várias opções de locais gratuitos, tá? Públicos aí que você pode utilizar e fazer o seu serviço de personal trainer. Inclusive, eu vou rapidinho aqui abrir um parênteses aqui para vocês, tá? Eu vejo isso é um fator muito legal e muito interessante pra gente como personal trainer, é que a gente tem um gasto muito pequeno ou até quase zero ali para começar a trabalhar, tá? Então, por exemplo, a gente conversa com pessoas de outras áreas ali, o cara, não, poxa, eu sou dentista, tô começando a querer atuar aqui, cara. Ou você vai trabalhar para uma outra pessoa, né, obviamente, ou você vai montar a sua clínica ali, que é um valor, assim, absurdamente alto, tá? Então, isso daí, em várias outras profissões é assim. Cara, na educação física, você pode trabalhar como personal trainer dentro de uma academia onde você não vai ter gasto absolutamente nenhum, ou até mesmo trabalhando ali com grupos em locais desses, um treinamento mais funcional, um treinamento mais diferente, assim, você vai ter um gasto, você pode ter um gasto inicial pequeno, tá? Então você vai fazer um gasto pequeno para depois ali já até dar uma incrementada, tá? Enfim, essa é uma grande vantagem que a gente tem aqui trabalhando como personal trainer. Uma outra opção também é trabalhar com grupos maiores, então, poxa, trabalhar com 10, 15, 20 alunos nesses espaços aqui. Então, no meu bairro aqui, a gente tem uma praça local que ela é bem movimentada, é bem interessante, e eu vejo vários e vários personagens trabalhando ali. Tem personal trabalhando 1 a 1, tem personal trabalhando ali com grupos pequenos e tem personal trabalhando, às vezes, tem um pessoal ali daquele Kango Jump, né? As meninas ali trabalham ali com um grupo de 30 pessoas ao mesmo tempo, tá? Tem o pessoal do yoga também, com grupos gigantes, enfim. É uma possibilidade que vocês têm também de oferecer, tá? É mais algo que você tem para oferecer para o seu aluno. Tem as consultorias online de treino, tá? Então, assim, lá dentro desse a gente ensina também a fazer uma consultoria online de treino. Esse é um formato aqui muito legal, principalmente para você atender esse aluno, às vezes, que não mora na sua cidade, ou que mora muito longe, ou até mesmo que não tem ali a situação financeira para pagar um valor presencial ali para você nesse primeiro momento. A consultoria online de treino é um formato, tá? A avaliação física completa, então você saber fazer uma avaliação física completa também é interessante, é um serviço que você pode oferecer para o seu aluno ali, tá? Para alguém que te procura. E modelos híbridos, tá? Trabalhar uma consultoria mais um presencial por semana, uma consultoria mais um presencial por mês, tá? Eu já, atuei assim várias e várias vezes. Hoje, nesse exato momento, eu tenho um aluno nesse formato aqui de consultoria. Programas online de treino, onde você vai fazer aqui já um outro formato totalmente diferente de uma consultoria online. A consultoria online é um trabalho 1 a 1 ali com o seu aluno, onde você vai fazer algo específico para ele. Já um programa de treino online é onde você monta uma prescrição de treinos mais genérica e aí você coloca ali os alunos para dentro, tá? Então você faz uma prescrição de treinos mais genérica e o seu aluno vai entrando ali. E esse é um formato onde você tem muita escala, né? Você pode ter vários e vários e vários alunos aí, tá? E aulões ao vivo online ali é um formato também que foi criado ali dentro ali do momento da pandemia e hoje em dia também é utilizado, tá? E a partir disso você pode e deve montar uma esteira de produtos, tá? O que é isso? É você ter produtos diferentes para públicos diferentes. Então um produto um pouquinho mais barato aqui, um produto um pouquinho mais caro ali, um produto onde você vai ter um treino em grupo, um produto onde você vai ser um treino 1 a 1, tá? Um produto onde você vai ter um treino personalizado, outro produto onde você vai ter um treino mais genérico, enfim, você ter tipos totalmente diferentes de produtos para pessoas diferentes com preços diferentes, tá? Então um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, o personal 2 vezes por semana, eu vou cobrar aqui de você R$400. Os 5 vezes por semana, aquele aluno que está super focado, quer fechar um trabalho mais caro para você até dá um descontinho ali para ele, fica R$900, descontinho no hora aula, tá? Consultoria mais um treino presencial por mês, R$170. Consultoria online, R$120. Um programa de treino online, R$60. Ou seja, eu tenho aqui uma esteira de produtos onde eu posso atuar com um aluno que vai pagar R$60 por mês até um aluno que vai pagar R$900 por mês. R$900 por mês ele vai ter um serviço premium. 5 vezes por semana eu vou estar ali no dia a dia dele. O R$170, eu vou ter ali uma vez por mês, eu vou estar com ele ali, vou fazer ali um treinamento com ele, vou fazer um teste de carga, vamos dizer assim, e o resto ele vai fazer através de consultoria. Agora, o cara que vai pagar R$60 por mês, ele já não vai ter um treino personalizado, mas ele tem um programa genérico de treinos ali. Ou seja, a gente tem
inúmeros formatos que a gente pode utilizar para o seu aluno, e é muito importante que você, que é personal trainer, saber fazer essa esteira de produtos e montar toda uma esteira de produtos para atuar com os seus alunos, tá? Tudo que você precisa aprender e não aprendeu lá na faculdade sobre gestão de carreira, sobre vendas e marketing para personal trainer, a gente tem no curso Personal Trainer Vendedor lá dentro da CityDisplay também, para você que está mais interessado nesse assunto aí, tá? Então, queria perguntar aqui para você, tá? O que você aprendeu nessa aula aqui? Você já aprendeu alguma coisa nessa aula aqui comigo? Na aula 1 do segundo Congresso Brasileiro de Educação Física? Responde aí nos comentários para mim, tá? Então, lembrando, vou dar aquela passadinha de novo no cronograma do evento para vocês não perderem nada, tá? Então, nesse exato momento, você tá comigo, você tá assistindo a aula 1, tá? A aula 2 vai ao ar lá no dia 27 de setembro, na quarta-feira, às 8 horas da manhã. A aula 3 vai ao ar aí às 8 horas da manhã no dia 29 de setembro, na sexta-feira. E no domingão a gente vai ter nossa aula 4, tá? Às 8 horas da manhã, dia 1 de outubro. E nesse exato mesmo dia 1 de outubro a gente vai abrir a promoção aí da CityDisplay. Então, para você que está aqui comigo e está interessado na CityDisplay, dia 1 de outubro aí a gente vai abrir aí as inscrições da CityDisplay, tá? E, cara, às vezes eu vejo o pessoal ali comentando: pô, Vitor, você tá querendo só vender essa CityDisplay aí pra mim? Cara, tá de sacanagem, né? A quantidade de conteúdo que a gente trouxe aqui pra vocês, tá? A gente tem aqui, no mínimo, mais de 10 artigos científicos que a gente trouxe só nessa aula 1. A gente ainda tem mais aula 2, tem aula 3, tem aula 4, tem as lives que a gente vai trazer pra você. Cara, a gente tem muito conteúdo que a gente traz nesse congresso gratuito aqui, tá? Então, fica tranquilo aí, tá? Pra você... E lembrando, tá? Domingo, dia 8 de outubro, é o último dia para assistir todas as aulas, tá? Vitor, só posso assistir a aula aqui depois do dia 9. Esquece, infelizmente a gente tira todas essas aulas do ar. Então até o dia 8 você pode assistir as aulas, beleza? O concurso, tá lembrando, então, dia 30 de setembro, no sábado, às 12 horas, a gente vai trazer o resultado do concurso para você. Então, para você participar do concurso, é só entrar lá no nosso Instagram e deixar um comentário na publicação do evento ali, o que você mais gostou do Congresso Brasileiro de Educação Física até agora, tá? Então, responde lá pra gente que eu tenho certeza aí que você vai gostar. Lembrando que a melhor resposta vai ganhar 3 meses de acesso ao CityDisplay, tá? Então, 3 meses de acesso a todo aquele conteúdo ali, tá? Acesso imediato a mais de 45 certificações que você tem dentro da CityDisplay ali, ferramentas de avaliação física, ferramentas de prescrição de treinos, ferramentas de análise de gasto energético, 100% das suas dúvidas respondidas lá dentro da plataforma, e todo esse conteúdo aqui, tá? Então, cara, é muito conteúdo, tem grupo exclusivo de alunos do Telegram, tudo isso você vai ter acesso lá dentro da CityDisplay, tá? Então, assim, quem ganhar ali os 3 meses e também quem for se inscrever na CityDisplay depois ali, não vai se arrepender, tá? Então, lembrando, dia 1º de outubro a gente vai abrir matrículas aí com 50% de desconto para quem quiser, tá? Inclusive, se você, poxa, tá realmente a fim de entrar na CityDisplay lá e quer ser avisado mais cedo, lembrando, as inscrições vão abrir 8 horas da manhã, mas quem tiver no grupo VIP ali, a gente vai abrir um pouquinho mais cedo, às 7 horas da manhã. Por que a gente vai fazer isso? Quem tiver no grupo VIP ali vai ter uma vantagem, tá? E lembrando, os primeiros inscritos, eles ganham alguns bônus aí exclusivos, tá? Então os primeiros inscritos ali vão ganhar um manual de seleção de exercícios impresso, vai ganhar ali a camisa oficial da CITES. Então, cara, fica atento aí, se você realmente tiver afim, é só clicar no botãozinho que vai ter aqui abaixo e entrar lá no nosso grupo VIP, beleza? Acabando de passar aqui o nosso cronograma do evento. Segunda-feira, dia 2 de outubro, vocês podem emitir o certificado desse evento. Pô, Vitor, eu tô aqui no evento, quero emitir o certificado, gostei muito do evento, queria o certificado desse evento aqui. A partir aí do dia 2 de outubro, você pode emitir esse certificado, tá? Lembrando que é um certificado de 10 horas, um valor de R$20 ali para você emitir esse certificado. E a gente vai ter ali a nossa sequência de lives de conteúdo também, que vai ser lá no Instagram, tá? Então aqui vai ser o único que vai ser diferente. Vai ser lá no Instagram e vai ser em um horário diferente aí, beleza? Então a gente vai ter uma live dia 3 de outubro, terça-feira, sobre treinamento de glúteos. Essa live vai ser às 8 horas da noite. Na quarta-feira, 4 de outubro, a gente vai ter uma live aí sobre mitos do treinamento como todo. Vai ser bem legal essa live também, às 8 horas da noite lá no nosso Instagram. E na quinta-feira, dia 5 de outubro, a gente vai ter uma live aí sobre método de treinamento às 20 horas da noite lá no nosso Instagram, beleza? Então fica atento aí a todo esse cronograma aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso congresso aqui, tá? Vejo vocês então lá na nossa aula 2 sobre otimizações necessárias da prescrição de treinos. Até mais, pessoal!